É, verdade. Ok. Wanda Cadê? A já está Ju não entrou ainda, né? entrando. A Wandinha, A linda. Wanda tá aí. Oi, Wanda, tudo bom, Wanda Maria? Oi, Deixa eu abrir a minha pessoal. câmera. Passei batom para ver vocês. É, Ah, você eu passou queria batom? passar, eu Tô não vendo que você passou passei. batom. Ah, eu queria estar de Tá vermelho bonita, também. tá Linda. bonita. Tudo bem, pessoal? Tá Tudo. tudo jóia. Para mim Menina tá mais ótimo. perfeita Acabei de... desordem, né? A mim tá tudo em ordem, porque eu acabei de sair da massoterapia, então tô Ah, zen. então Ai, tá, Aproveitar é então tá ótimo. bom. este momento. É, porque Você para mim é só está Só o esse o momento. convite, só o mulher de convite que tá todos. bom. Só o É, melhor de amanhã já tá todos. outra coisa. Tinha que ter todo dia. Ok. Não pode ter todo dia. Os Boa pontos não tarde. aguentam. Oi, Não, Jô. né? Oi, Jô, tudo bom? Tá muito Tudo. calor aí no Muito calor e Recife? chuva, rapaz. Tá uma doidice aqui. Ai, Mas que São bom, Paulo não aqui vai só perder, né? calor. Porque vai ser umas regiões mais quentes esses dias do Brasil. Ah, eu acabei de chegar na rua, tá 34 graus na rua, gente. Vai Sol chegar a para cada um. 37, vai chegar a Ai, 37, não. gente, pelo Ai, meu amor de Não. Deus. Deus. São Paulo tá com tudo, gente, mas é o governador que faz isso. É, eu também acho, a culpa é desse infame. Essa Exatamente. coisa, O essa governador manda chover. coisa. Junta com o É, prefeito aqui da cidade, gente, vira um caos, um inferno. Bom, atenção. quando vocês quiserem entrar. Tudo bom, Lili? Tudo bom? Como é que tá? Eu não consegui colocar esse embaça na minha câmera. Por onde é que entra? Eu não vi Ai, eu não aqui, vou pôr, gente. não, porque fica com a cara tão Eu estranha. mexi, eu mexi nisso É, aqui, tá muita bagunça é aqui desfocar o atrás. Aí, fundo? é, É, aonde é Você que é vai aqui? Na muita câmera? bagunça. em vídeo, na Ah, página mesmo vídeo. do Zoom, aí tem configurações. Escolher plano de fundo, né? Ao É, mas o companion, meu não aparece companion. o vídeo, ele Isso. aparece a câmera. Ah, bom. Ali, ó, ao Aí... companion, onde tem a estrelinha. Ah, onde tem a estrelinha? É. Ah, tá. Deixa eu combinar com os palestrantes. Eu e Veloso, a gente deu uma combinada. Ah, não. Então, assim, a Juliana vai fazer a abertura, aí ela vai passar para a moderação, Veloso vai se apresentar, eu me apresento, e aí eu vou apresentar todos de uma vez com aquele mini currículo Aí, que fiz. nós pedimos. Ah, eu também quero, mas fica tão estranha a cabeça. É, Aí eu né? faço, e aí eu para de se mexer. Aí eu vou apresentar todos, né? Leandro, Eu vou Jô e tirar então, só porque você Wanda, falou com o que ficou mini bem estranho. currículo. E aí chamo o Leandro para começar a fazer a apresentação e terá 15 minutos cada um, tá bom? Aí o Tá. Veloso vai fazer um comentário entre uma apresentação e outra. Deixa eu pegar o caderninho aqui para anotar o E aí comentário, a senão eu Iris, se estiver esqueço. inteligente, esperta, vai fazer uma complementação para o Veloso, mas acho que não preciso fazer, não. O Veloso é suficientemente Ai, gente, tá. Ventilador importante. ligado, tudo ligado. Até que horas, gente? Até as 4, né? No máximo, né? Pelo amor de Deus, É. gente. Tem que falar para o pessoal fazer perguntas. Quantos minutos Rebeca, para cada pessoa, gente? 15, 15, tá? ó, 15. combinei com Tá Rebeca que cheio ela vai de passar gente, aí tá para cheio de mim, gente já aqui. né, É? Rebeca? Aqui no YouTube tá cheio de gente. Tá. Já. Ah, Você é, conseguiu, menino? você Ah, não. conseguiu ver que tem os links, Rebeca, em alguns arquivos? Aí eu te falo. Eu queria só abrir dois, tá? Mas só para como exemplo, tá bom? É Vocês porque... querem que avise? Desculpa, Wanda, pode terminar. Não, não, era só para. Você tá sem áudio, Rebeca. Vocês querem que avise quanto tempo antes do término do tempo? 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos? 3. 3, ok. Ok. É, Tá tá, ligado? pode começar a hora que vocês quiserem. Tô A só gente tira tentando a foto, ajustar um aqui um tira a foto minuto do outro. com a Rebeca aqui, o som. Só um minutinho, gente. Eu fiz uma cola aqui, viu? Porque vocês têm um currículo tão Quando um estiver grande. falando, Vocês conseguem me a gente ouvir, tira a gente? foto. Aí tira a foto. Vocês Você quer conseguem me tirar ouvir? foto, Sim, Lilo? Eu estou Sim. Perfeito. ouvindo.
Wanda, quem vai ficar responsável pela apresentação, por compartilhar a apresentação é a Ju. Então, no momento Ótimo. aí, eu vou sinalizando para ela aqui, mas eu já tinha explicado para ela, já que essa apresentação tem uns links Tá. que a gente vai Isso. precisar abrir, tá bom? Eu mandei 2 formatos, tá, Ju? Mandei O no PDF e o Isso. PowerPoint. Só para Isso, facilitar, tá? Caso certo, um trave, alguma coisa assim, tá bom? E eu certo. posso também passar por aqui, mas eu só estou preocupada da minha internet ficar fraca, porque Tranquilo, vídeo e material, então, e áudio, tá? certo. É você que coloca a apresentação da gente, é, Rebeca? Ju que vai colocar a apresentação. Ah, tá. Aí Obrigada. ela vai ficar responsável por Tá compartilhar a bom, apresentação, e eu vou ficar no YouTube, e aí, se tiverem perguntas, eu vou tá trazendo bom. para cá, para a gente, tá? Tá, Aí, joia. deixa eu só Obrigada. perguntar uma coisa. Se eu quiser fechar a câmera, eu fecho ou vocês é que controlam isso? Eu posso fechar aqui o meu vídeo, né? Na verdade, você controla ele aí, Tá, o seu vídeo. tá bom. Tudo alinhado? Podemos começar, pessoal? Podemos. Podemos sim. Então, o pessoal que está aí nos apoiando, podem Vai na ordem iniciar. que está aqui, né? Leandro, Jô e Wanda. Beleza. Olá, boa tarde a todas as pessoas, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Juliana Oliveira, sou consultora técnica aqui da Coordenação Geral de Vigilância da Tuberculose, Micoses Endêmicas e Micobactérias Não Tuberculosas, CGTM, né? A sigla da coordenação, que fica aqui no Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis, aqui na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. Então, hoje estamos muito felizes, né, de estarmos aqui presentes. Estamos dando início hoje a uma série de webinários que serão realizados nesse mês de março e também em abril, em alusão ao Dia Mundial da Tuberculose, que é comemorado no dia 24 de março, né? Em nome da nossa coordenação, gostaria de agradecer desde já a participação e a contribuição de todos e todas que estão aqui hoje presentes. O tema do nosso webinar hoje é Sociedade Civil na Agenda de Eliminação da TB, o papel da comunicação e da mobilização social. E para conduzir esse momento de discussão, esse nosso debate aqui, eu gostaria de convidar o José Carlos Veloso e a Eri Ishimoto para poder serem os moderadores dessa mesa de hoje. Já de imediato, né, agradeço a participação de todos e passo a palavra para Veloso e para Eri. Obrigada, gente. Olá, boa tarde, obrigado, Juliana. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. É um prazer poder colaborar aqui nessa atividade do CGTM, né, em alusão ao dia 24 de março. Eu sou José Carlos Veloso, como a Juliana já disse, sou aqui da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose e também aqui do Comitê Estadual de Controle Social da Tuberculose aqui de São Paulo e mais outras coisas que não vamos incumpridar agora, né? Não é, Eri? Tudo bom? É isso. Boa tarde a todas, todos e todes, palestrantes, Leandro, Giovanda, Veloso, meu companheiro de moderação e meu amigo, e aí boa tarde a toda a equipe da CGTM DAT. Meu nome é Eri Ishimoto, né, como já foi dita, sou também da Rede Paulista de Controle Social da Tuberculose, coordenado pelo Veloso, meu chefe, e sou do Comitê Estadual no Controle Social da Tuberculose de São Paulo, desde a sua criação em 2007. Queremos aproveitar, né, para agradecer o convite, parabenizar pela organização e a realização deste evento, oportunizar mais este espaço de debate. Importante colocar que é um espaço que cada vez mais deve ser ocupado pela sociedade civil, movimentos sociais ativistas, né, para deixarmos de ser mais que representantes, representativos, sermos participantes em todas as etapas na elaboração, construção, fortalecimento das políticas públicas na defesa, né, dos direitos sociais, na questão da saúde e da assistência social, na defesa do SUS e participar efetivamente no processo,
né, do enfrentamento da tuberculose e da co-infecção como problema da saúde pública. É isso. Eu acho que a gente já pode começar, né? Hoje temos importantes palestrantes da sociedade civil que trazem à luz conteúdos para reflexão e discussão sobre a participação da sociedade civil e o papel da comunicação e mobilização social na eliminação da tuberculose. Leandro Lindner é jornalista, professor universitário e psicanalista em formação, mestre em comunicação, informação e saúde e doutor em saúde pública. Membro da ArtTB, do CCAP-TB Brasil e da coordenação colegiada executiva da Parceria Brasileira contra a Tuberculose. Seu tema será comunicação e tuberculose, quem fala, como fala e o que fala. Em seguida, Jô Menezes é antropóloga, coordenadora de programas e projetos da Gestos, que é uma organização filantrópica na defesa dos direitos humanos das pessoas soropositivas para o HIV e das populações vulneráveis às ISTs. É integrante da parceria Stop TB no Brasil e do Comitê Estadual de Tuberculose de Pernambuco. Terá como tema de apresentação aplicativo One Impact e ferramentas inovadoras para o monitoramento liderado pela comunidade. Em seguinte, e a seguir, Wanda Guimarães, assistente social, pós-graduada em políticas sociais e mestre em serviço social, cofundadora e membro da equipe de coordenação geral do CEDAPS, Centro de Promoção da Saúde, é facilitadora da metodologia Construção Compartilhada de Soluções Locais, é educadora popular, é ativista social, atua em favelas e bairros populares através do desenvolvimento de metodologia de projetos e programas que contribuem para a promoção da saúde, garantia de direitos e equidade. Seu tema de apresentação será Aprendizados da Saúde sobre linguagem inclusiva e acessível. Comunicação feita por e para a comunidade. Vamos, então, iniciar com a apresentação do Leandro Lindner, que falará sobre comunicação e tuberculose, quem fala, como fala e o que fala. Leandro, boa apresentação. Teremos 15 minutos para cada palestrante. Pode colocar a apresentação aí, por favor. Boa tarde, então, a todas as pessoas aqui, né, a Eri, o Veloso, a Wanda, a Jô e a todos que estão assistindo. Agradeço aqui o convite por participar dessa atividade, parabenizo, né? Falar de tuberculose é sempre algo muito necessário. Tuberculose é uma doença negligenciada que mata 1,5 milhão de pessoas por ano ainda, sendo mais de 5 mil aqui no Brasil. Então, tudo que se fala a respeito disso também é necessário, né? Além disso, parabenizo pela escolha do tema que vai abrir essa série de seminários, que é comunicação. Eu tinha um professor na graduação que falava que toda vez que tem um problema na instituição, um problema orgânico, uma crise, se diz que é culpa da comunicação, né? Mas toda vez que precisa cortar o orçamento, a primeira coisa que é cortada dos orçamentos é a comunicação, assim. Então, é sempre bom, interessante falar disso. E a minha apresentação ela está baseada em um trinônimo, assim, né? Tentando juntar os temas que serão discutidos aqui nessa tarde: a sociedade civil, a tuberculose e as populações envolvidas nisso, né? Acho que é pertinente essa triagem, porque na medida que a ideia da tuberculose ela vai avançando ao longo do tempo, a questão do formato de resposta social que se dá e do formato de comunicação que se dá, ele também obedece a essa sintonia, né? Pode passar, por favor? Então, o ideário da tuberculose está baseado muito ainda na questão do século XVIII e XIX, quando a tuberculose é considerada uma doença romântica, assim. Então, na Europa, tem várias obras de arte, peças, óperas, livros, né, que retratam a tuberculose como um mal que atacava as pessoas que amavam demais, né? Em geral, os personagens eram mulheres que sofriam demais pelo seu amor, que desenvolviam aquela pele muito branca, as longas pestanas, e era chamado amor tísico. Assim.
Esse ideário da tuberculose romântica, ele permaneceu durante essa virada do século XIX para o século XX, somente quando chegou o século XX, pode passar, por favor, que começou a se pensar na ideia de tuberculose como doença que atinge as massas, principalmente as massas de pessoas trabalhadoras, né, morando longe do centro da cidade. Nessa virada de século que a sociedade brasileira começou a ganhar um corpo com a criação do ano de 1900 da Liga Brasileira contra a Tuberculose, que hoje derivou na Fundação Ataúco de Paiva, do Rio de Janeiro. A então capital da República, né, juntava aí os seus empresários, políticos, intelectuais, jornalistas e resolveu implementar ações no sentido de a amenizar a ação que a tuberculose tinha sobre a capital da República naquela época. Assim. E essas ações baseavam basicamente em ações de comunicação e ações de construção de leprosários, né, que levavam para longe do centro da cidade as pessoas acometidas pela TB. Né. Baseado nessa ideia de manicômios, leprosários, sanatórios, né, se criaram esses espaços, né, levando as pessoas que eram adoentadas, já que não tinha tratamento médico ainda, para esse distanciamento. Então, essa ideia da segregação de pessoas afetadas, ela já vem desde então. Assim, né? Se a gente fizer uma retrospectiva ao longo do tempo, vai ver que, nesse século XX, ela é marcado pela criação de várias instituições totais que abrigavam esses pacientes, né, e tratavam dessa forma. Um exemplo dessa época é a criação do sanatório na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, o sanatório Dona Amélia, que foi... A Dona Amélia era a segunda esposa de Dom Pedro I, ela contribuiu, inclusive, financeiramente para a construção desse sanatório, reproduzindo essa ideia europeia de afastamento disso. O próximo, por favor. E nessa época, assim, a ideia de trabalhar a comunicação com tuberculose, que essa primeira organização da sociedade civil empreende, ela está muito voltada para dois aspectos. Né? O primeiro, a ideia de apresentar a tuberculose como algo terrível, assim, como uma extensão do sofrimento e da morte. Então, todas as campanhas, elas se baseavam em coisas muito assustadoras, como vocês podem ver nesse slide aqui. Né? O Brasil ali, com a ameaça da mancha da morte da tuberculose, a ideia de uma pessoa bebendo demais ou tossindo demais, né? A ideia que tinha como intenção assustar a população de modo que o combate para as doenças se daria não pela integração do paciente na sociedade, mas pela criação de uma consciência de medo que, a partir disso, reproduziria em mudança de comportamento. Também, né, convido vocês a fazerem uma analogia com outras atividades do século XX, outras doenças que apareceram, né? A AIDS é um caso que surgiu na década de 80, que reproduz ainda esse conceito de que a morte, né, o apontar a morte era uma forma de assustar para que as ideias de autocuidado, de prevenção se davam. O título dessa minha fala, que quem fala, o que fala e como fala, na realidade é o título da minha dissertação de mestrado, defendido na Fiocruz, já faz uns 10 anos quase, e que eu, agora, revisando para preparar essa apresentação, notei que naquela época, quando fiz um levantamento de imprensa sobre quem eram as vozes que falavam da tuberculose no Brasil, apareciam com destaque os institutos de pesquisa, as universidades, os laboratórios farmacêuticos, em primeiro lugar, depois os governos, depois os movimentos e organizações da sociedade, e lá, por fim, o paciente aparecia. Essa questão que apareceu aqui no século XX, ela reproduz muito do que foi cunhado no início do século passado, vocês observarem aqui, não tem nenhum depoimento de paciente nessas campanhas, mas sim da sociedade preocupada, a sociedade representada por essa organização social criada nessa ocasião, representada que, por sua vez, trabalhava no sentido de isolamento e de repasse de informações. E essa ideia da comunicação, de um modelo de organização social para a tuberculose, ela continuou posteriormente durante muito tempo. Né? Até que lá na virada do século XXI, pode passar, por favor, o Brasil passa a integrar
o Brasil passa a integrar o rol dos países com maior carga de tuberculose no mundo, né? Para vocês terem uma ideia, como falei no início, é 1 milhão de pessoas, 1.600.000 pessoas no mundo que morrem por tuberculose a cada ano, e só no Brasil são 14 pessoas por dia, uma a cada 2 horas. Assim. Esse panorama da tuberculose exigiu do governo e da sociedade uma outra forma de gestão da comunicação, de modo a integrar a pessoa que é acometida pela tuberculose na formulação dessas políticas e, por extensão, de modo que as vozes de quem sofre esta patologia ela pudesse ser estendida nas ações que fossem implementadas depois, ou seja, famosa educação entre pares, né? As pessoas se restabeleciam e cuidavam do seu entorno para isso, né? Pode passar. Nessa mesma época, assim, o Brasil passa a integrar passa a receber um projeto do Fundo Global, que durou esse período aí, que é um período controverso, porque na realidade a apresentação do projeto foi um pouco antes, mas o recebimento do recurso e a implementação das ações começou nesse período. E com o recurso do Fundo Global tinha um componente de comunicação, mobilização e educação, se passam a pensar a forma de estabelecer relações sociais, de organização da sociedade civil e de comunicação, por extensão, de outro aspecto, né? Então, nesse mesmo período, é criada a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, né, um braço do Stop TB internacional, né, o Stop TB Brasil, e que é agregado por vários segmentos sociais. É um espaço que existe até hoje, que tem como participação a sociedade civil, os governos, as agências e outros tantos. O advento do processo do Fundo Global, ele resultou também, pode passar, por favor, na criação do que se chamava de comitês metropolitanos. Então, aqui vários que estão aqui hoje, o Eri, o Veloso, a Wanda e outros tantos que estão assistindo, participaram dessa história, dessa construção dos comitês metropolitanos, né, que acompanhava as ações do Fundo Global. Com o findar das ações do Fundo, né, a partir de 2012, se cria, então, a Rede Brasileira de Comitês. Tanto a Parceria Brasileira quanto a Rede Brasileira de Comitês são espaços plurais, né, onde governo, sociedade civil e outros segmentos participam e se dialogam. Veja que o modelo aqui, diferente do que foi criado anteriormente, ele passa já por uma modificação. Pode passar, por favor? E também, dessa forma, as ações de comunicação elas passam por outro tipo de enfoque. Vejam que essas são algumas campanhas que foram criadas nessa época, e elas têm como foco principal e como protagonista as pessoas acometidas. Então, vejam, aqui mostra, né, personagens e pessoas reais, né, que são acometidos de alguma forma pela tuberculose, que tem o apoio familiar, que tem o apoio do profissional de saúde, fala dos sintomas. Se vocês observarem as imagens do início do século XX, elas são mulheres brancas, aqui aparecem mais pessoas de outras raças, né? Aparecem mais homens por conta que a tuberculose é uma doença que atinge ainda muito mais o sexo masculino que o feminino. Então, vejam que esta modificação de mentalidade nesse período, ela permitiu com que as pessoas pudessem se ver nas campanhas, né? E, a partir disso, se identificar com aquilo que estava sendo apresentado. Assim. Essas campanhas que acontecem até hoje, espero que agora em março tenha uma nova, ela trabalha com a ideia de inserção junto à população dessas informações e de identificação com aquela mensagem que está sendo passada. Pode passar, por favor? Depois disso, vários segmentos de organizações sociais da tuberculose, elas foram se modificando, foram sendo criadas e cada um atuando na sua área específica, né? Ampliando o debate, o conhecimento e outras ações voltadas para a tuberculose. No ano de 2018, se cria o Comitê de Acompanhamento de Pesquisas de Tuberculose. É um comitê formado por membros da sociedade civil, ativistas, por pesquisadores, pessoas interessadas na temática, e que ele vem suprir uma questão que até então a sociedade civil não tinha pleno acompanhamento, que é a ideia das pesquisas de tuberculose. O Brasil passou a ser, ao longo do tempo,
com um grande laboratório de pesquisa de várias áreas, né? E o acompanhamento comunitário ele surge como componente novo, né, no sentido de engajar a sociedade civil nessa questão. Então, a ideia que o CCAP traz, ele não é no mesmo aspecto de ações de comunicação, de prevenção e de encaminhamento para testagem e outras questões, mas ele é voltado para um tema específico, que é o acompanhamento de pesquisas e de formação da sociedade civil para alcançar isso. Pode passar o próximo. O CCAP também, né, trouxe uma série de ações de comunicação que, ao longo do tempo, foram divulgando essa ideia do engajamento comunitário, tentando principalmente decodificar a linguagem científica, né, que é talvez um dos aspectos mais difíceis no tocante à questão de pesquisa do Brasil, né, que os médicos, os cientistas, os pesquisadores falam uma linguagem, às vezes, muito inacessível da maioria da população. Então, focando nisso, o CCAP trabalhou com diversos formatos, revista, cursos e podcasts, vídeos e outras questões voltadas para poder divulgar essa informação de forma mais ampla. Pode passar o próximo, por favor. E no ano de 2019, então, é formado o primeiro movimento social de tuberculose exclusivamente de ativistas, né? Tanto a parceria quanto a rede de comitês, ela é mista, então, o CCAP ele é formado de ativistas e pesquisadores, mas ele tem um caráter voltado para a questão do engajamento de pesquisas, e a ASTB, ou Articulação Social para o Enfrentamento da Tuberculose, fundada em 2019, ela trabalha com a questão exclusiva de ação de ativismo, é a interlocução do movimento social com o governo federal e outros governos que trabalham com isso. Então, a ASTB é uma organização que tem como principal objetivo a atuação política no sentido de influência nas políticas públicas. Assim. Ela está voltada para a pressão junto ao parlamento, a pressão junto ao executivo, né, junto ao judiciário, a pressão junto à sociedade para poder trabalhar isso. Pode passar o próximo. Uma das principais ações desenvolvidas, não só, mas também pela ASTB, foi a primeira conferência livre de tuberculose e HIV, né? Foi em maio do ano passado. E isso foi uma situação, um evento inédito, né, que até então não tinha acontecido, que conseguiu levar a temática da tuberculose, da AIDS, da co-infecção para dentro da Conferência Nacional de Saúde, né, cumprindo assim a sua missão de poder trabalhar de forma com ativismo. Né. A ideia de participação nos conselhos de saúde e nas conferências é uma ideia estimulada pela ASTB, né, grande parte dos seus membros fazem parte desses espaços, onde constantemente trocam informações, levando essa situação da tuberculose, suas relações, né, para esses espaços de decisão de política pública. E o último, por favor. Então, muito obrigado. E antes de encerrar, eu queria fazer um comercial aqui. Né? A Parceria Brasileira tem esse perfil no Instagram que divulga informações sobre tuberculose, AIDS, IST, hepatite viral, essas patologias que estão no guarda-chuva do DAT. Então, convido vocês que estão assistindo aí para também acompanharem isso. Valeu, muito obrigado. 15 minutos. Não. Muito bem, Leandro, cumpriu o seu papel de 15 minutos certinho, obrigado. Muito boa essa apresentação, parabéns, né? Esse passeio que você faz da tuberculose no Brasil desde o início do século passado, né? Que eu acho super importante a gente ter sempre isso muito bem fresco na memória, né? Para saber há quanto tempo a gente vem trabalhando e quanto tempo a tuberculose vem se desenvolvendo no Brasil, e junto com isso, todas as organizações, né, que fazem parte dessa estrutura, inclusive o movimento social, lá no início do século passado, com as ligas de senhoras contra a tuberculose, depois as ligas estudantis, né, até chegar ao dia de hoje com articulação, CCAP e comitês, bastante importante, mas eu queria fazer só uma observação em complementação à sua, e concordando com o seu discurso, de que a comunicação sempre é um problema na vida da gente, né? Sempre a comunicação é um problema na vida da gente, e no movimento social é sempre um problema para a gente, né? Porque, assim, é diferente quando você fala em comunicação na área governamental, na área... e aí nos seus diversos setores, né?
no setor privado, e aí também nas diversas organizações do setor privado, e na mobilização social, né? Mobilização social sempre fica por último, porque não tem dinheiro, né? Então, para você fazer um papelzinho, para não sei o quê, enfim. Nos últimos anos, a gente vem tentando se adequar aí com a tecnologia, que também é um problema, né? Porque não é todo mundo que tem acesso às novas tecnologias, enfim, a plano de dados. Às vezes a gente peca por achar que vamos fazer uma coisa por aplicativo, ou vamos fazer uma live para atingir certo público, e às vezes a gente não atinge, porque nem todo mundo tem acesso também a toda essa tecnologia, né? Isso é um desafio para a gente quanto movimento social, né? E a comunicação é uma coisa que ela vem para resolver, mas para além de ser problema, ela também é a solução, como você disse. Não querendo ser maniqueísta, mas e já sendo um pouco maniqueísta, mas ela é uma solução tanto para o bem como para o mal, né? A gente vê os últimos anos que a gente tem vivido no mundo, né, as questões das fake news, da vida, de tudo que foi organizado em torno de propaganda de fake news e enfim, de distorção de ideias e de conceitos, né? E de mentiras e de ataques, né? Até chegar agora na própria questão que a gente está vivenciando muito agora, está muito novo para a gente, mas alguma hora isso vai bater, né? Enfim, bater no nariz, que é a questão da inteligência artificial, né? A inteligência artificial está aí para desafiar tudo e todos, em qualquer momento, né? Você pode colocar a minha cara aqui falando qualquer outra coisa que ninguém vai desconfiar, pelo menos no primeiro momento. Então, assim, a comunicação, passados, sei lá, tantos séculos que a gente descobriu, mais de um século descoberto a questão da tuberculose, ela vem sendo tanto a solução como um problema para a gente. E é um tema importantíssimo, né, Leandro? Uma coisa que a gente tem que ter na nossa pauta constantemente, né? Assim, periodicamente, constantemente, tem que, né, monitorar, avaliar e elaborar novamente as nossas estratégias de, de comunicação, né? E ainda tem isso, a mesma comunicação não serve para todo mundo, né? A comunicação que você cria para um público é um público, para outro público é um público, né? A comunicação do Ministério da Saúde não atinge todo mundo, porque é uma coisa geralzona, né? E já faz anos que a gente vem tentando colocar a comunicação também muito nos municípios, né? Fazer com que os municípios e estados assumam isso, né? Essa competência da comunicação, né? Enfim, e o que a gente vê nos últimos anos é a sociedade civil assumindo muito isso através de seus projetos, mesmo por conta do Fundo Global, que você citou muito bem, que a gente trabalhou bastante a questão da comunicação, diversas atividades na área de comunicação foram elaboradas naquela época pelo movimento social, pela sociedade civil, e que deram super certo, né? Super certo. E algumas foram incorporadas de alguma forma nos comitês, enfim, outras não, ficaram para trás, até por conta do próprio avanço das tecnologias, mas é isso, né, meu querido? Esse é o eterno desafio da gente enquanto movimento social, né? Entender, compreender, otimizar e utilizar a comunicação a nosso favor. Bom, era isso, não quero mais estender meu tempo, eu já passo para a próxima, né, Eri? Quem que é a próxima, nossa Eu só queria convidada aí? fazer um comentário, posso só, Perfeito. complementando, né? Primeiro quero parabenizar o Leandro, que traz todo esse resgate histórico, né? Muito baseado, fincado na questão da comunicação. E aí, quando você fala, né, da comunicação e tuberculose, quem fala, como fala e o que fala, você traz também uma série de mudanças nesse decorrer do tempo, onde agora, já na virada do século XXI, as campanhas feitas a nível nacional, né, tem uma preocupação, então, trazer aquelas vozes que foram silenciadas, né, as vozes dos pacientes, das pessoas afetadas, né, que isso já faz uma outra linguagem, uma outra percepção de quem está se vendo, mas aí o Veloso traz também que é uma questão que é muito discutido e muito pleiteado, né, nas nossas conversas, nas nossas reuniões da sociedade civil, junto, né, com o Ministério da Saúde, né, quando somos chamados para discutir a questão das campanhas, da comunicação, essa questão, né, quando você fala quem fala, como fala e o que fala, né? Porque a gente tem um país de dimensão continental,
né? Então, assim, a gente fala para os povos originários, para as pessoas periféricas, né? Então, assim, como é que se chega? Como será essa comunicação regionalizada, né? Que é uma coisa que a gente pleiteia desde a época do Projeto Fundo Global, onde a gente conseguiu, né, minimamente regionalizar algumas campanhas, e a gente viu quanto isto realmente teve uma aceitação, uma percepção, uma identidade do que estava se passando, né? Então, eu pergunto, né, essa questão é uma percepção equivocada quando se faz uma campanha de linguagem única, né, de uma campanha, sei que o país, né, é importante que, né, tem que se fazer uma coisa geral para o país, mas também é importante, se a gente quer eliminar a tuberculose, é com infecção TB/HIV, como problema de saúde pública, a gente tem que realmente começar a detalhar, pegar ali no detalhe, regionalizar, para que essa informação chegue adequadamente para todos os cantos deste país continental, né? Era esse comentário que eu queria fazer, para a gente poder debater ainda. Lembrando, gente, ó, no chat, todo mundo colocar as perguntas aí, no chat aí no Verdade, YouTube, né? E a gente tem né? mais de quase Pra... 150 pessoas aqui Então, assistindo a gente. vamos Podem dinamizar esse perguntar no chat, debate. tá? Façam E aí, perguntas para os nossos palestrantes. vou passar agora, então, para Jo Menezes, que terá como tema o aplicativo One Impact e ferramentas inovadoras para o monitoramento liderado pela comunidade. Jo Menezes, por favor, 15 minutinhos. boa tarde a todas as pessoas que estão aqui na sala, pessoas queridas, aguerridas, e boa tarde também a quem está acompanhando, né, essa conversa. Eu sou Jo Menezes, como o Eri já me apresentou, mas sou coordenadora aqui da Gestos e também integro a parceria no Brasil, Stop TB Brasil, e fiquei com essa missão, né, de apresentar o aplicativo. Queria antes dizer dessas reflexões, né, que vocês estão fazendo, porque tem muito a ver também com essa questão do monitoramento liderado pela comunidade, né? E eu acho que até esse webinário aqui, ele é também algo que a gente historicamente vem fazendo, né, que é trazer a voz da sociedade civil e potencializar essa voz e poder, através das ferramentas que a gente tiver, sabe, da oficina na comunidade até hoje a gente está numa sala virtual, utilizar como forma de dialogar com os nossos e as nossas e de construir, porque eu acho que quando se fala aqui em monitoramento liderado pela comunidade e quando Veloso e Eri colocaram aí, somando a apresentação do nosso querido Leandro, é sempre a gente falar que, por mais tecnologia que exista, por mais criatividade que a gente tenha, tudo tem que ser construído no campo da saúde com as pessoas afetadas, né? Porque se a gente não faz esse movimento, a gente, de fato, não consegue chegar. E a gente aprendeu muito isso no movimento, né, de luta contra a AIDS, como isso também não pode ser uma coisa generalizada, achar que você está falando para todo mundo, né? Então, acho que esses aprendizados a gente traz. E exatamente o que eu vou apresentar agora, né, dessa
vamos dizer assim, dessa alternativa, né, da construção de uma plataforma que possa também facilitar esse diálogo. A gente sabe que todas as formas de comunicação elas vão ter limites e por isso que a gente vai utilizando outras que vão se complementando, mas sempre nessa perspectiva de dialogar com e de construir com as comunidades. Então, pode passar, por favor. Então, falar um pouquinho do One Impact, né? É uma ferramenta digital que foi construída pela parceria Stop TB e que permite que as pessoas se conectem com outras pessoas que vivem, que foram afetadas por tuberculose, que se conectem também com serviços e informações sobre tuberculose, que relatem seus problemas enfrentados durante o tratamento e também permite que os programas nacionais de tuberculose e outros quadros de saúde tenham acesso a dados confiáveis que os ajudam a compreender as necessidades e preocupações das pessoas afetadas pela TB, o que, por sua vez, informa também a prestação de serviços e melhora a resposta nacional, ou seja, é algo que faz com que você possa, e ainda mais num país grande assim como o nosso, seria muito interessante se a gente conseguisse atingir várias pessoas com essa plataforma e que com essa ferramenta digital, para que as pessoas pudessem se conectar e dialogar sobre, e que os próprios serviços também pudessem, acessando, melhorar a qualidade da resposta. Pode passar. A One Impact, ela vai, vamos dizer assim, somar nela 4 aplicativos em um só, né, composto por uma plataforma digital de saúde que vai apoiar exatamente esse monitoramento comunitário de resposta à tuberculose. Então, ela inclui um aplicativo com tudo o que você precisa saber sobre tuberculose, um aplicativo que ajuda a acessar serviços de saúde contra a tuberculose próximos da pessoa, um aplicativo que conecta com outras pessoas ou com grupos de apoio à TB, e um aplicativo que permite também relatar dificuldades no acesso aos serviços e tratamentos da TB. Então, são 4 caminhos, né? 4 espaços, pensando exatamente essa questão da comunicação entre pessoas afetadas, da comunicação também sobre a própria tuberculose, né? Sobre a doença. A gente sabe que mais do que nunca a gente sabe que não é apenas uma questão biomédica, a questão da tuberculose, né? Uma questão de uma doença determinada socialmente e que exatamente por isso é muito importante que as pessoas saibam mais sobre a tuberculose, que as pessoas afetadas possam conversar umas com as outras. Isso acho que fortalece também as redes, que também as redes que já estão organizadas, as pessoas possam conhecer e acessar, e que os serviços de saúde possam também ser acessados e poderem entender onde e como podem melhorar os serviços. Então, essa é a forma como foi pensada o One Impact. Pode passar. Bom, em relação à parceria brasileira contra a tuberculose, a Stop TB Brasil, ela está construindo também aqui no Brasil essa experiência, né, de construir o Impact no Brasil, e para ser lançado no segundo semestre. Para isso, quando a gente diz que está sendo construído, porque nós temos
um sistema único de saúde que precisa a gente dialogar a partir da estrutura do SUS, de como o SUS funciona no Brasil, mas também de ver quais são os conteúdos que são importantes de estarem presentes, né, dentro dos conteúdos que as pessoas vão poder acessar. E a ideia da Stop TB Brasil, né, o trabalho da Stop TB Brasil é fazer com que no segundo semestre a gente possa ter o processo de implantação em 3 estados que a gente considera pilotos, né, que é São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará. Então, nesse momento, a gente está nesse processo de adaptação dos conteúdos, de tradução de algumas ferramentas, enfim, de várias coisas que vão poder integrar, mas para no segundo semestre a gente iniciar a partir desses 3 estados piloto, né? É importante dizer que a OneImpact foi implantada em 2 províncias em Moçambique, na África de língua portuguesa, na província de Zambésia e em Gaza, lá em Moçambique, e que quando a gente vai ver, e na própria reunião da Stop TB, agora em fevereiro, no Brasil, as pessoas falavam muito de como essa pode ser uma ferramenta para reduzir as barreiras, né, que dificultam o acesso a serviços, dificultam o acesso à informação, dificultam o acesso até ao conhecimento de saber que tem gente organizada, que tem gente se somando, que a pessoa não está sozinha, se sentir fortalecida para enfrentar a tuberculose. Então, a minha fala aqui ela vai menos do que os 15 minutos, mas é um pouco para apresentar, porque como é uma ferramenta que está em construção, a gente ainda tem muito a caminhar para poder apresentar com mais detalhes, mas com certeza acho que, como eu disse, como um país como o nosso, se a gente consegue cada vez mais ir implantando e conseguindo força para implantar em mais lugares no Brasil, eu acho que a gente vai conseguir ter uma resposta muito boa. Porque se vocês procurarem, por exemplo, em Moçambique, eles já apontam respostas muito interessantes em relação à implantação dessa plataforma. E aí, claro, como a gente tem os 3 estados piloto, a gente vai poder, a partir do que foi implantado em São Paulo, Eri e Veloso vão estar lá para ver e para acompanhar, em Belém, enfim, né, no Pará, não só em Belém, mas no estado, né, da nossa companheira lá do Coisa de Puta, que vai também acompanhar. Enfim, nossos companheiros e companheiras que estão nessa luta vão poder acompanhar e a gente vai poder avaliar, né, quais são as questões que traz, né, a implantação de uma ferramenta como essa, os pontos positivos, o que precisa ser melhorado, e a gente espera que dê muito certo e a gente possa avançar, né? Em outros territórios do Brasil. Lembrando que essa é uma iniciativa também que tem o apoio do DAT, né? Parceiro nessa iniciativa também, porque é isso que o que a gente quer cada vez mais achar caminhos para comunicar e para, de fato, enfrentar a tuberculose no Brasil. Muito obrigada, pessoal. Obrigado a você, Jô, pela excelente apresentação, né, dessa nova tecnologia que, enfim, a gente está importando aí, né? Enfim, a gente, como eu disse antes, a gente tem que se apropriar de todas as tecnologias que vão surgindo, né? Porque se a gente não se apropria, outras pessoas vão e se apropriam, né? Então a gente tem que se apropriar dessas tecnologias
Mas toda tecnologia, como eu disse, tem um desafio, né, Jô? A questão dos aplicativos, a gente já teve algumas tentativas aqui no Brasil, coisas pequenininhas, né? E, ainda no formato de pesquisa, ainda sendo pesquisado, coisa e tal, não incorporado na rotina dos serviços. Mas a questão do aplicativo parece que virou um pouco o sonho de consumo das organizações, né? Todo mundo quer fazer um aplicativo para tudo, que é importante, né? Porque, assim, hoje, principalmente a galera mais jovem, né? Mais jovem que eu falo, é dos 30 para baixo, sempre estão conectadas, tudo tem aplicativo, tudo faz não sei o quê, enfim, isso é muito importante, né? Mas aplicativo, a gente tem que pensar nos aplicativos e nos desafios, esses que você trouxe, inclusive, né? De acesso, né, a esse aplicativo, de manuseio desses aplicativos, né, como é que as pessoas vão usar, porque tem gente que não tem realmente habilidade para mexer com esse tipo de coisa, né? Esse aplicativo, por exemplo, que você nos mostrou, eu tive, né, eu estava na mesma apresentação que você estava, né, Leandro estava, ele estava, e algumas pessoas aqui, a Wanda também estava, e algumas outras pessoas que estamos assistindo aqui também estavam, nessa apresentação, né? Ele faz uma coleta geral de informação, né? Ele oferece isso, né? Que é uma coisa bastante interessante, né? Porque você acompanha do ponto de vista do usuário, né? Do paciente que está lá no serviço, que levanta as questões e coloca lá, enfim, inclusive a geolocalização, coisa e tal, enfim, dá para você tirar milhões de informações, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado aí com os dados, né? Porque a gente tem a política de proteção de dados, tem essas coisas todas que a gente tem, né? E parece que onde foi implantado, né, lá na África, teve um bom resultado, mas aqui a gente tem um outro público, uma outra história, um outro tudo, né? Partindo, inclusive, da questão da própria sustentabilidade dos aplicativos, né? Porque eles são legais, coisa e tal, mas a gente tem que estar sempre mantendo, sustentar, né, pagar o aplicativo, porque eles têm que estar sempre mantendo, tem uma profissional ou uma equipe de profissionais ali, né, além de estar lidando com os dados, o profissional do próprio aplicativo, né, das configurações e de tudo, que tem que ser uma empresa apropriada, com qualificação para isso não custa barato, isso custa caro, então isso, a longo prazo, a gente vai ter, é um desafio para nós também, né? Para nós e para o governo também, né? Porque uma coisa a longo prazo sempre é um desafio, né? Enfim, né? Então não sei como é que a gente vai vencer isso, né? Parcerias institucionais, parcerias com o setor privado. O setor privado está aí, a gente tem que retomar essas histórias da parceria com o setor privado, porque é um setor que tem dinheiro e a gente tem que retomar essas parcerias, né? Enfim, né? Na área de tecnologia e comunicação, essa área, então, é a área que mais está tendo dinheiro, né? Mais tem dinheiro por aí rolando para isso, né? Então, talvez, não sei, eu fico aqui pensando, né, e pensando que São Paulo vai ser um estado, capital, e vai ser uma capital que vai, né, incorporar esse aplicativo piloto, eu fico pensando como é que a gente vai fazer isso nessa mega cidade, com esse estado imenso, enfim, né, mas é outro desafio, né, na área de comunicação, né, enfim, é isso, mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente tem 3 estados aí, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Pará, né? Que estão aí Rio com Grande esses do Sul. desafios, né? Então, Rio Grande do é Sul, amor. isso. Ah, e Rio Grande do Sul, verdade, perdão, esqueci do Rio Grande do Sul. Então, são 4 estados, né? Então, vamos ver 3. aí como é que a gente vai se virar com esses desafios. Vai aí, errei os estados? São 3 estados, né? O Rio, eu acho que não entrou, é isso? Ele ia E Rio entrar, não entrou? entrou. Não entrou? Entrou Não não, é entrou, Rio não Grande do entrou, não. Sul, Belém e São Paulo. Belém não, Ah, eu desculpa, entendi. Pará. Eu havia Pará, né? entendido que estava o Rio de Janeiro. Um pouco tempo na cabeça havia entendido isso. Não, mas estava mesmo, né? Estava, inclusive, na Hum, apresentação, né, hum, dessa ferramenta. Eu só queria fazer um pequeno, rápido comentário. Obrigada, Jô. Eu acho que foi bastante esclarecedor, né? Eu estava já com algumas dúvidas quando foi apresentada a primeira vez. Eu acho que é um grande desafio, mesmo como você traz, e aí o Veloso destrinchou, né, todos os desafios que fazem parte, né, dessa tecnologia, mas, ao mesmo tempo, vejo uma perspectiva de você tornar a pessoa afetada o protagonista do seu próprio cuidado. Essa é uma grande perspectiva, né? Eu acho que vai ser, sim, um desafio enorme. Fico imaginando, sim, na cidade de São Paulo,
né? É uma cidade enorme, 12 milhões de habitantes, né? Eu sei que vai ser um piloto em determinada população, em determinada região, com certeza, mas é uma cidade muito complexa, né? Ao mesmo tempo, tem um sistema de informação muito bem estabelecida, né? Que tem a TV Web, que é tudo online, mas a perspectiva da pessoa afetada ser o próprio agente do seu cuidado, eu acho que é uma grande expectativa que se cria, né? De poder cuidar, de ter e ter uma rede de apoio. Né? Você tem uma rede de apoio daqueles que estão fazendo tratamento, você tem uma rede de apoio dos serviços de saúde, você consegue relatar imediatamente seus problemas, e estou acreditando que ele vai ter um retorno imediato disso, né? Então, vamos apostar, né? Vamos apostar que São Paulo está dentro. Obrigada, Jô. Então, eu vou passar para a Wanda Guimarães. Gente, ó, mais uma vez, para dar uma dinamicidade, aproveitar esse espaço de debate, gente, façam perguntas no chat aí do YouTube, tá? Para a gente poder aproveitar, né, essa conversa, esses convidados que trazem aí toda essa reflexão para a gente. Wanda Guimarães, então, agora fará a apresentação sobre o tema Aprendizados da Saúde sobre linguagem inclusiva e acessível, comunicação feita por e para a comunidade. Wanda, obrigada. Oi, pessoal, boa tarde. Boa tarde para todo mundo e meus amigos e minhas amigas resilientes aí, né? Sempre na discussão da tuberculose. Agradecer o convite. E dizer que eu também vim dividir um pouco dos desafios, né? Porque temos muitos desafios. Contar para vocês um pouco da nossa experiência, né? Na discussão da comunicação feita por e para a comunidade. A gente aqui está falando, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de favelas e periferias, né? A Eri já me apresentou, eu sou a Wanda Guimarães, estou aqui representando o CEDAPS e também o Fórum de Tuberculose do Rio de Janeiro, né? Ao qual faço parte já desde o seu início, há 20 anos. Estamos fazendo 20 anos de Fórum de Tuberculose do Rio. Então, assim, dividir um pouco, né, das nossas questões e dos nossos desafios. Leandro já, né, como especialista em comunicação, já falou para a gente aí muita coisa importante em relação à comunicação, né? Queria lembrar para todo mundo e para a gente também que a comunicação é sobre o outro, né? É sobre o que o outro entende, não é sobre o que a gente fala, né? Então, acho que pensando muito nisso, a gente tem se desafiado a fazer materiais muito diferentes e com diferentes temáticas e com diferentes linguagens e com diferentes ferramentas e nem sempre acertando, mas sempre tentando, tá? Então, é uma experiência, né, que eu vou trazer para vocês, vou trazer alguns exemplos também que eu acho que podem nos refrescar a memória, nos inspirar, ou servir também para a gente criticar, dizer esse não ficou bom, o outro ficou melhor, né? Para a gente poder ir avançando, então, nessa linha da comunicação. Pode passar, por favor, Juliana. É Juliana, né, que está passando. Então, assim, fiz uma breve apresentação aí do CEDAP, só para vocês entenderem de onde eu falo, né? Uma organização da sociedade civil que está sediada no Rio de Janeiro, que tem 30 anos, fez 30 anos ano passado, mas que atua em diversos locais do Brasil. E temos aí algumas frentes de atuação. A gente está falando especialmente da frente de prevenção e cuidado, que atua com doenças transmissíveis, não transmissíveis, saúde e meio ambiente. E por esse motivo, a gente tem tratado de alguns temas, em especial a tuberculose, o HIV/AIDS, a hanseníase, e também a promoção da saúde, né? E para a gente poder, então, falar um pouco desses materiais que a gente tem experimentado aí ao longo desses últimos anos. Pode passar, Juliana, por favor.
Bem, pode passar isso aí, eu não vou ficar me detendo em coisas que a gente pode depois passar para todo mundo, mas o que eu queria chamar a atenção é que, em geral, quando a gente tem feito material, a gente tem como princípio o diálogo, né, para começar a conversar com as pessoas, é o ponto de partida. Então, a primeira coisa que a gente tem feito é escutar, é dialogar, refletir, conhecer a situação do outro, a questão do outro, pensar em estratégias, em ações e depois recriar de novo para um novo ciclo se iniciar. Isso sempre baseado em pessoas, em comunidades, em territórios, em lugares onde as pessoas vivem, né? É disso que a gente está falando, para a gente poder situar aí como que a gente vai caminhando. O Jô já falou um pouco dessa possibilidade, né, da gente fazer com as pessoas e tendo como a comunidade protagonista. Veloso a mesma coisa, Eri. Então, eu acho que a gente está aí nesse caminho de entendimento de que precisamos ter essas pessoas como protagonistas, né? Pode ir, Juliana. A gente tem trabalhado, então, o CEDAPS tem um trabalho que tem uma metodologia que se chama Construção Compartilhada de Soluções Locais, e a gente, então, a partir dessa metodologia, tem atuado muito com métodos e técnicas que envolvem a população participante, né? A gente não chama de população-alvo, a gente chama de população participante, uma questão de conceitual mesmo, institucional, e a gente tem atuado, então, para fazer material muito com grupos focais, curadoria de materiais, priorização de mensagens, sempre trabalhando mensagens simplificadas. A gente depois faz o testar na rua, a gente vai para as pessoas e diz: olha isso aqui, vê o que você entende, deu para entender, não deu, como é que você está entendendo isso, né? Para depois, então, fazer a produção e a disseminação. Então, trouxe um pouco do caminho que a gente tem traçado para poder fazer algum tipo de material e como que esses materiais, então, saem um pouco para a gente disseminar nesses espaços onde temos grupos mais vulneráveis, né? Pode passar, por favor, Juliana. E aí, gente, eu trouxe assim alguns exemplos, tá? Por exemplo, não vou ler isso tudo, isso vai ficar à disposição para todo mundo, mas na época da Covid, por exemplo, a mensagem inicial era o fique em casa e lave muito bem as coisas, sendo que a gente identificava que nas favelas e nas periferias não tem água todos os dias, né? E aí a gente divulgava os materiais e via que não tinha muito sentido isso para as pessoas. O que é o ficar em casa, né? A pessoa acha que quando ela está na porta, quando ela está na rua, ela também está em casa, na comunidade. Então, a gente foi fazendo materiais onde a própria liderança comunitária, o próprio morador da comunidade, pudesse falar para aquele conjunto de pessoas. E aí surgiu uma série de cards. Esses cards, eles eram disparados por WhatsApp, mas também junto com esse material escrito, e com uma foto da liderança ao qual ele se identifica, também ia um áudio junto, porque muitas pessoas não conseguem ler. E a gente precisa, esse é um desafio muito importante, né? Quando a gente está falando de ferramenta, de aplicativo, mas a gente às vezes também está falando de letramento, de alfabetização, de letramento digital, né? E isso em muitas comunidades as pessoas não conseguem ler, né? Então a gente tem sempre trabalhado com a lógica de ir um áudio junto com esse material para facilitar que a mensagem chegue, né? Essa é uma questão. Então, esse é um exemplo que a gente fez de Covid. Eu selecionei alguns para vocês, para a gente poder discutir aí, conversar e trocar umas figurinhas. Pode ir, Juliana. A gente tem alguns outros exemplos. Por exemplo, nós fizemos um glossário que falava sobre diversidade, para que as pessoas pudessem entender o que é cis, o que é trans, porque para muitos movimentos que não são necessariamente os movimentos de AIDS, de HIV, as pessoas não sabem o que é isso. Mas, hoje em dia, todos os formulários, todas as pesquisas perguntam sobre isso.
Então, a gente fez um material também tentando apresentar um pouco para a sociedade, para as comunidades, como que a gente tem nomenclaturas diferentes hoje e a gente precisa se apropriar dessas informações. Pode ir, Ju, por favor. Eu tenho mais alguns exemplos aí. Os cartões e os cards digitais, que a gente chama de cartão postal ou card digital, eles também, todos eles, quando a gente tem tentado trabalhar com imagens e texto, exatamente entendendo que muitas pessoas não conseguem ler, mas também com áudio. Então, esse material vai sempre com áudio para a gente poder divulgar. Pode ir, Ju. Eu vou só passar uns exemplos aí, que eu quero que vocês vejam alguns. Esse aí é a mesma coisa, são os videozinhos que a gente coloca nas redes sociais, que se chamam de Reels, né? Mas são vídeos que a gente pode, então, fazer um conjunto de materiais que pode dialogar um pouco mais com essas pessoas, porque tem uma imagem animada, fica mais interessante de se ver, de se olhar, né? E a gente também aproveita e vai falando para as pessoas esse material, não necessariamente ela precisa saber ler, né? Ela consegue ouvir, quando a pessoa é ouvinte, ela consegue ouvir esse material. Pode ir, Juliana, por favor. Aqui, gente, tem um podcast, que é uma coisa que a gente tem feito, né? O podcast voltou para a gente, né? Para as pessoas que têm mais de 15. A gente falava que era um áudio, a gente falava que a gente ia falar no rádio, agora tudo é podcast, né? E é muito legal, porque também é uma possibilidade da gente fazer essa comunicação a partir da fala, né? Então, é interessante. Esse podcast está aí, ele tem em torno de 5 minutos, então a gente não vai passar para não ocupar esse espaço, mas ele fica à disposição para todo mundo conhecer, ver, e que é um material muito bom, porque a gente grava até pelo celular, tá? Então a gente às vezes não precisa de muito recurso. Claro que quando ele é feito num laboratório de comunicação, ele fica com uma qualidade muito melhor, né? E aí, de novo, Veloso acabou de mencionar o quanto que é desafiador a gente conseguir recurso, né? Conseguir recurso para fazer uma comunicação mais qualificada, mas a gente tem, às vezes, conseguido fazer alguma coisa mais caseiramente, digamos assim, que tem algum efeito, que é a possibilidade, né? É dentro dessa possibilidade que a gente está falando. Pode ir, Ju, por favor. Tem os materiais de postais e folhetos, né? A gente tem conversado muito sobre isso, inclusive com o Ministério, o quanto que a linguagem popular e acessível e simplificada faz diferença, né? A gente chegou a fazer um teste, eu conversei muito com o pessoal da tuberculose no último projeto, ano passado, como que batia para as pessoas quando falava, quando a gente escrevia a pessoa é acometida pela tuberculose. A população geral, quando lia aquilo, falava assim: acometido, então essa tuberculose é pior, né? E a gente falava: não, é quando a pessoa pegou tuberculose. Ah, tá, agora entendi. Então, assim, acho que fica também para nós uma reflexão do quanto, às vezes, a gente se apega a alguns termos técnicos, né? E que são importantes, sim, em determinada medida, mas que, para conversar com a população em geral, e que tem pouca escolaridade, a gente, por vezes, não pode usar algumas nomenclaturas ou algumas palavras que são mais de difícil entendimento, né? Então, a gente tem prezado muito por essa linguagem simplificada e chamado muito atenção para isso, para que a gente possa cada vez mais trazer uma linguagem simples para todo mundo. Pode ir, Ju, por favor. Eu acho que ainda tem mais algumas possibilidades. E aí, no Nada Sobre Nós Sem Nós, não dá para a gente esquecer, né, do movimento de AIDS, especialmente, e do movimento do campo das deficiências, né, que fala sempre sobre isso. Nada sobre nós sem nós. Pode ir, Ju, por favor. A gente teve uma outra experiência e tem caminhado sempre num material para as pessoas com deficiências. Então, são múltiplas as deficiências, né? E a gente tem tentado trabalhar com algumas tecnologias e tecnologias assistivas que cheguem a essas pessoas. Quando a gente fala de saúde pública, né, e que a gente quer eliminar a tuberculose como problema de saúde pública, a gente está considerando quem é o público, né?
São só as pessoas ouvintes? São só as pessoas que enxergam? São só as pessoas que leem? Então, as pessoas com algum tipo de deficiência, a gente acaba não considerando, né? Então, eu tenho chamado muita atenção para essa questão, eu sei que é uma preocupação de todos nós, mas é claro, a gente tem muitos desafios para fazer materiais diferentes, né? Diferentes e com ferramentas diferentes. Então, a gente fez um material muito específico para jovens surdos. Os jovens surdos diziam para a gente o tempo todo: olha, não tem material para a gente não consegue reconhecer materiais de educação em saúde, de prevenção, isso não chega para nós. Então, a gente fez um material com eles, onde eles foram os protagonistas, as carinhas estão aí, as fotos estão aí, que a gente fez um material muito legal, uma campanha muito grande, mas que a gente gostaria de ver essa campanha multiplicada e disseminada para todos os temas, na verdade, que a gente precisa, né? Tem a Cida, que era a nossa, né, saudosa companheira aí, que falava o tempo todo como que a gente podia, era uma pessoa vivendo com HIV e com uma deficiência, ela era cega, né, em função do próprio HIV, e ela sempre trazia essa questão: quantos somos com HIV que adquirimos alguma deficiência em função desse HIV e a gente não tem esse dado, né? Então, a Cida trazia sempre essa questão para nós, e essa também eu acho que precisa ser uma preocupação quando a gente fala de saúde pública, tanto na linha da tuberculose, quanto no HIV, quanto na hanseníase, né? Todas as doenças, em especial as doenças negligenciadas. Pode ir, por favor, Ju. Aí também, uma mulher que a gente fez uma atividade numa comunidade X e que ela virou, então, a protagonista também desse material, foi cartaz que a gente fez, e aí falando sempre sobre prevenção e sobre uso de preservativo e promoção da saúde a partir das questões relacionadas à deficiência. A mandala da prevenção, que a gente também refez a mandala da prevenção a partir de uma conversa com diferentes comunidades, fizemos um seminário nacional e entendemos que a gente precisava incluir muitas outras coisas além do que tinha na mandala original, e aí incluímos, então, esse material para trazer a discussão da prevenção e do cuidado com cada um e com o outro. Pode ir, Juliana. Bem, aí também é um cartão postal que reafirma o direito à saúde, né? Falado pelos jovens, por jovens surdos, por jovens fazendo sinais, né? A própria linguagem de sinais, ela não é única no Brasil, ela tem muitas diferenças em relação às regiões, então só isso já é um desafio enorme. Na hora que você faz um material para Rio, São Paulo, ele é falado de outra forma, por exemplo, no Norte ou no Nordeste. Então, isso já é um desafio enorme também para nós, né? Que a gente teria que fazer material específico para cada localidade. Então, nem tudo serve para a gente fazer uma disseminação nacional, como ele acabou de falar aí, né? O tal do desafio. Pode ir, por favor. Eu acho que ainda tem mais algum aí. Esse também fala de jovens com espectro de síndrome de Down, espectro autista, falando da discussão da autonomia e de que eles tinham tanta preocupação, isso foi o que saiu, né, do nosso grupo focal, eles tinham tanta preocupação em não engravidar que eles estavam usando 2 camisinhas. Ou 2 camisinhas internas, ou uma camisinha interna com uma externa, e não sabiam que não podia usar as 2. E aí a gente fez uma série de materiais em relação a isso, entendendo que essa era uma informação equivocada que precisava ser discutida entre essa comunidade de pessoas com espectro autista. E eles que caminharam nessa discussão decidiram quais eram as frases que entrariam nos materiais e foram os protagonistas, então, também de uma campanha, vamos dizer assim, que a gente fez, né? Não foi uma campanha nacional, mas foi uma campanha que a gente conseguiu produzir num projeto chamado Caminhos da Inclusão. Pode ir, Juliana, acho que tem um material aí, o próximo, é um material bem... Pode ir, pode ir. É um material que é um videozinho que eu queria só que você colocasse assim, os primeiros segundos desse vídeo para todo mundo conhecer um pouquinho.
Acho que você vai ter que entrar no link, né? Ele aí tá linkado, tá, Juliana? Se você quiser clicar nele mesmo, eu acho que você consegue entrar nele um pouquinho, na própria imagem. Só um minuto, Wanda, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, eu Ele sei está que é um desafio mesmo, direcionando. né? Na hora que a gente precisa, ele não vem. Ele falha com a gente. Não é esse não, Ju. Se for 1 minuto, podia deixar correndo todo, né, Wanda? Mas não é esse não. É um que começa com o Paulo, com o rostinho do Paulo falando que é um rapaz surdo. É um jovem surdo falando sobre o trabalho dele. Falando sobre como ele se sente. É porque eu acho que você está no YouTube e aparece muita coisa, né? Isso. É. Você consegue clicar na própria imagem que está no... Ah, já sei qual é, já consegui. Deixa eu só Isso, é esse. compartilhar aqui, só um minuto. É. É esse, né? Esse também pode ser, não é esse não, mas esse também é interessante. Acho que está sem som, né, Ju? Ele não vai sair o som. Ó, mas se a gente achar que vai ocupar mais o tempo aí, a gente pode passar esse material para todo mundo que se interessar, a gente pode dar os endereços, já está aí, na verdade, na apresentação. E eu posso fazer só o comentário do vídeo, para a gente não perder muito o tempo do horário, né? Do nosso. Então, se você puder, pode voltar Pode lá, ser. tá, Ju, por favor. A gente tem tempo, Wanda. Tá bom, tá bom. Eu vou contar rapidamente, a Juliana voltando lá para a apresentação, eu vou contar rapidamente esses últimos slides, e aí a gente também usa o tempo para a gente discutir, Debater. né? Tá bom. Fazer algumas reflexões. Esse vídeo aí, volta um só, Juliana, por favor. Esse vídeo aí, ele é um vídeo que faz reflexões sobre sexualidade, AIDS e deficiências. Ele está no material, o link está lá, também está no YouTube, no canal do CEDAPS. É um jovem surdo falando sobre as questões de sexualidade e como os jovens se sentem em relação à prevenção ou às possibilidades de prevenção e às suas deficiências. Então, tem muitas reflexões interessantes, boas, muito emocionante da gente ver o quanto que a gente também pode contar com esse jovem para produzir material, que saem coisas lindas, maravilhosas, e às vezes o quanto que a gente não está olhando também para populações específicas, né? A gente vive falando aí das populações chaves, né? Que a gente não sabe exatamente qual é a chave que vai abrir essa comunicação, né? Mas a gente precisa olhar para esses grupos que são vulneráveis, que estão vulnerabilizados e que a gente, às vezes, não está conseguindo fazer um material que chegue a essas pessoas, a esses grupos. Esse vídeo, ele está todo legendado, então ele tem áudio, ele tem legenda, ele tem janela de libras, exatamente para a gente poder fazer a composição dele chegar a mais pessoas, né? Pode passar, por favor, Juliana. Recomendo que vocês vejam, viu? Aí tem as estratégias, né? Que eu acho que é uma forma de comunicação, né? Então, assim, nem sempre a comunicação é uma comunicação escrita só. Às vezes a gente pensa em ações, em atividades, e aí são muitas as possibilidades e tem muitas coisas criativas. Então, essa primeira foto aí é uma roda de conversa no quintal, em Duque de Caxias, aqui na Baixada Fluminense, numa comunidade absolutamente pobre, que as pessoas
conseguem juntar um grupo de pessoas e fazer uma discussão, né? A Ana Leila aí no meio, que tanta gente conhece, né? Que é a nossa estrela aí de algumas campanhas também da tuberculose, e que faz um camelô educativo na Praça de Mesquita, né? Que também é na Baixada Fluminense, e que chama a atenção das pessoas para ter mais informação, levar material, receber preservativo, receber material de tuberculose, de hanseníase. Então, tem uma forma. Essa última foto da parte de cima é a mala da Soninha, a mala da prevenção da Sônia, que ela levou para o último encontro, inclusive, da Rede TB, em Brasília. É uma mala que ela abre essa mala e sai de tudo um pouco ali dessa mala, e ali ela vai mobilizando as pessoas e vai fazendo a discussão. Logo abaixo tem uma mobilização de jovens e Suzano, em São Paulo, falando também sobre tuberculose, sobre prevenção, sobre a possibilidade da gente promover saúde a partir do protagonismo juvenil. A foto do meio abaixo é uma foto de uma conversa no Complexo do Alemão com diversas pessoas, adultos, jovens, pessoas que querem saber mais sobre tuberculose. A última foto lá da esquerda é uma atividade lúdica numa escola de ensino fundamental no Pará, né? Onde uma pessoa traz um violão e canta e discute com as crianças o que é a tuberculose, o que é a hanseníase. Então, assim, tem muitas estratégias interessantes que vêm do próprio movimento social, dos ativistas, e que, por vezes, a gente não qualifica muito essa estratégia ou não dá o lugar que ela deveria, né? Mesmo a gente sabendo que as organizações têm tanta dificuldade de produzir material, de produzir tanta informação, né? Mas que a gente, por vezes, não olha para essas estratégias que são tão simples e que alcançam tantas pessoas e que são tão diferentes, né? Wanda, acho que você vai ainda ter mais uma slides? Só A tem gente... Tá para bom, fazer alguns lembretes, tá? tá. Porque depois tem uma pergunta específica para você. Tá ótimo. Tá bom. Então, assim, quando a gente fala em especial de deficiências, que aí é um recorte, né, nesses materiais, eu acho que a gente precisa levar sempre em consideração que a gente tem muitas, múltiplas deficiências, né, com distintas barreiras. Então, tem pessoas com deficiência auditiva, visual, intelectual, psicossocial e motora. Então, né, está categorizado aí nessa linha, mas certamente tem muitas outras. A gente tem que ter, então, atenção a essas múltiplas deficiências, lembrar que a gente pode, às vezes, lançar mão de estratégias e ferramentas de comunicação inclusiva, né? Às vezes a gente tem um QR Code que pode se transformar num videozinho, um áudio que a gente pode fazer para mandar junto com o material, sempre ajuda, né? As especificidades de cada pessoa, então conhecer esse público para o qual a gente está falando é o óbvio, né? Mas é fundamental a gente fazer isso. Adaptar o tempo, porque às vezes a gente faz uma mensagem muito rápida e a pessoa não consegue acompanhar. Então, a gente precisa saber se essa mensagem foi entendida e se foi no tempo correto para cada pessoa. Quando a gente está falando de pessoa com deficiência, a gente sempre considerar a autonomia, né, das pessoas, se dirigir sempre à pessoa e não ao acompanhante dela, porque por vezes a gente ignora a pessoa e fala com quem é ouvinte ou quem está ali acompanhando, né? Algumas tecnologias que são possíveis da gente usar, que eu já comentei, e verificar sempre se essas pessoas receberam a mensagem transmitida, né? Se a gente precisa explicar de novo, explicar de outra forma. Então, no final das contas, eu acho que a gente ter uma escuta, ter uma empatia e ter paciência com o tempo do outro também, né? Pode ir, Juliana, fechamos aí. Lembrar que a gente, falando de tuberculose, falando de doenças negligenciadas, a gente precisa atrair violentamente a atenção
para o presente modo como ele é, já que a gente quer transformá-lo, né? Uhum. Então, aí tem uma imagem do barro que a gente vai se forjando, eu acho que junto, né? Aprendendo muito com as pessoas quando elas trazem as questões, para a gente pensar como que a gente pode colaborar também e como que a gente também ressignifica muitos dos conteúdos que a gente gostaria de passar para a sociedade, para a população em geral e principalmente para quem precisa receber mais essa informação, né? Agradeço o tempo aí, a atenção. Acho que a gente pode deixar um tempinho aí para discussão. Não sei se eu consegui cumprir o meu tempo ou se eu passei, Eri, desculpa aí se eu passei um pouquinho, mas a ideia é a gente poder, principalmente, abrir a discussão e os desafios da Sim, comunicação, né? sim. O quanto que a gente precisa olhar para ela com muito cuidado. Obrigada. Obrigado você, Wanda. Foi bem legal. Sabe que eu sou super fã do SEDAPS, da equipe, do trabalho de Sim. vocês. Sempre de quando crescer, quero trabalhar lá, né? Porque são tantas coisas que vocês fazem, Frase. né? E essa estratégia, né? E é legal que você apresentou as várias dificuldades que a gente tem, né? Enquanto, né? Ali, nas dificuldades nossas de produzir material de comunicação, seja escrito, seja falado, seja filmado, enfim, né? Toda essa dificuldade que a gente tem, né? Para os diversos públicos que a gente tem, né? Mas também você, né, você faz alternativas, né? E toda essa apresentação que você fez das diversas estratégias de cercar de vários instrumentos, de várias estratégias, né? Para o público alcançar alcançar a informação, né? Que a gente então que o SEDAP está querendo informar, né? Que a gente quer falar, né? Então, essas estratégias bastante interessantes, né? Porque é isso, tem que fazer o mesmo material que você faz para um, você pode fazer para outro, mas vamos agregar uma legenda, vamos agregar um quadradinho de libras, vamos colocar o som diferente, enfim, e ir cercando, né? Porque é isso, essas coisas que a gente tem que fazer, essas criatividades, e isso a gente só faz quando a gente está no campo, quando a gente conversa com o sujeito, né? Conversa com o usuário, com a usuária que está lá, né? Então, essa experiência de trazer o usuário para dentro da comunicação, né? Falar assim, olha, como é que a gente faz isso? E perguntar mesmo como é que a gente faz isso de forma que vocês consigam entender, ou, enfim, como é que é? Fala isso para a gente, né? Porque é isso, né? E a gente sai ganhando muito quando a gente faz isso, né? Porque é isso, a informação vai para a rua, né? Agora é um desafio você ter grana para fazer isso, estabilidade, equipe qualificada, né? Que tenha esse olhar sensível, essa sensibilidade de ouvir o usuário lá no território, lá na UBS, lá nas comunidades, né? Nos centros de referência, nos espaços de convivência, né? É isso, né? Então, assim, muito boa a apresentação. Obrigado pela apresentação da experiência do SEDAPS, né? Belíssima, né? Vocês servem como exemplo para muita coisa no país. E essa coisa, quando crescer, quero trabalhar aí, hein? Vou mandar o currículo. Eu também, eu também. Você disse que tinha pergunta, Eri? Tem uma pergunta específica para a Wanda, da Irene Silva. Agora eu perdi um momentinho aqui. Como se dá e acontece o testar na rua? Já Essa é a posso, já posso ir ou você quer juntar mais alguma coisa para blocos de todo mundo? O que que você quer fazer? Não, eu acho que Já pode? essa é a pergunta, e as outras têm os comentários. Tá bom. Depois a gente avalia aqui. Tem uma pergunta que eu não sei, a gente pode colocar aqui também, né? Mas aí acho que é geral, mas aí essa é específica para você. Então, o testar na rua é a coisa mais simples do mundo. A gente faz um rascunho de um material, vai para a rua e pede uma pessoa que não tem nada a ver com o tema, o que que ela entendeu daquilo. Ponto. E aí ela vai dizer, essa palavra não sei o que que é, não sei o que que é isso, o que que vocês estão querendo dizer mesmo, hein? Ainda, principalmente as de tuberculose. Ué, mas vocês estão falando de tuberculose, ainda tem tuberculose, mas isso já não acabou. Aí o acometido, que eu dei o exemplo, a acometida, então, é uma tuberculose mais forte.
Aí a gente falava, não, é só uma pessoa que pegou Então, por que que não bota pegou? Aí a gente vai Ah, aprendendo. É isso que o Veloso está falando, né? Às vezes a gente não sabe, a gente pergunta, né? Então a gente vai perguntar à pessoa, ó, a gente escreveu isso aqui, o que que você acha disso aqui? Tá dando para entender? E aí a gente vai calibrando esse material. Quando é um material uhum. escrito, quando é um material desenhado, e a gente pergunta mesmo. Então, assim, como existe uma capilaridade do movimento social grande, né? A gente está no Fórum de Tuberculose, está no Fórum de AIDS, atua com muitas comunidades, né? No Brasil todo. A gente vai, pega um daqui, gente, olha esse material aí. Testa aí na sua comunidade, pergunta se alguém entendeu. Fala com uma pessoa da sua família, uma pessoa do vizinho, vê se ela entendeu. É isso, sabe? É absoluta. É Irene, né? Que Irene que perguntou? Irene Isso, Irene Silva, Silva. exato. É só isso, é a gente testar o material antes de finalizar ele, poder ter a possibilidade de calibrar, de corrigir, de melhorar o texto, a palavra, usar uma frase mais simplificada para que ela de fato chegue às pessoas, tá? É basicamente isso. É uma tecnologia simples, mas que é o ouro. É o ouro. É o Exatamente, ouro. muito boa dica, é isso mesmo. Tem outra pergunta, Eri? Olha, tem uma pergunta da Ariana, né, que é do Instituto Vida Nova, nossa colega, Mas tem nossa uma outra antes companheira. dela. Tem uma Tem uma pergunta antes pergunta da. aqui que eu acho que é da Neuza Jaloreto, aqui de São Paulo, Ah, tá, eu estava que ela indo fala: debaixo do fio. excelente iniciativa, espero que realmente dê certo, uma iniciativa arrojada. Eu acho que essa pergunta é para a Jo, que é a pergunta do aplicativo, se não me engano. Espero que o aplicativo que dê certo, arrojada, porém ainda esbarramos É. nos problemas pontuais, como estrutura de RH, e outros. Como resolver isso? Essa é a pergunta de trocentos milhões, Neuza. Né, Jo? Liga teu som aí, Jo. Essa é. Essa é a pergunta, e acho que se complementa muito com o que você já estava colocando, né? Porque Uhum, quando a gente pensa exatamente como você colocou, Veloso, quando a gente olha os resultados de Moçambique, mas a gente sempre tem que levar em conta que são territórios diferentes, né? Então, a gente completamente. vai precisar pensar muitas coisas, inclusive isso que ela está perguntando, né? Como é que vai se dar essa questão dos recursos humanos para responder, inclusive, como a Eri falou, vai. Não dá para a pessoa perguntar uma coisa no aplicativo e 4 dias depois é que vai ter a resposta, porque aí não. Exato, exato. É. Então, essa agilidade da resposta, tudo isso, eu acho que a gente precisa ainda afinar as coisas, né? Uhum, E como você falou em relação a tudo que precisa ser pensado em relação ao Brasil, né? Eu acho que a apresentação de Wanda, por exemplo, eu entendo assim que a gente está cada vez mais diversificando caminhos para uhum. chegar em respostas, para chegar É ao que a gente verdade. quer, sabe? Sim. Então, assim, é o único caminho, Hum, é essa estratégia? Não. hum, O único caminho são as coisas que Wanda apresentou? Não. É hum, também, é a gente ir uhum, somando e a gente tentando, né? Inclusive dentro das nossas organizações, como Uhum, é, várias estratégias que Wanda apresentou aí, maravilhosas, que a gente pode aprender, e sim. outras que nós mesmos temos, e outras que a gente, quando chega no território, a gente aprende com as pessoas. A gente falou muito isso na oficina, né, que nós fizemos agora em fevereiro, da gente considerar o saber das pessoas que estão na comunidade, porque se eu digo que é uma doença que ela não se resolve só pelas questões biomédicas, a gente tem tratamento e a gente tem uhum, cura. No entanto, quem está na comunidade, que vai conhecer, que vai saber o território, que vai saber quais são as dificuldades, que vai saber, ó, aqui tem 50% da comunidade, como não tem um posto de saúde, para se deslocar para o mais próximo, custa tanto a passagem.
Entende? Então, essas questões que a gente precisa, como você colocou, sabe, Veloso, está próximo dessa realidade, e eu acho que esse diálogo, e como vocês também colocaram, a própria estratégia desse aplicativo, ele pode, inclusive, ajudar nisso. Porque você vai dizer, ó, por exemplo, se fala que em tal lugar a gente pode fazer a consulta, ou a gente tem um infectologista ali que trabalha com a questão de tuberculose, ou ali tem para fazer todos os exames e tal, mas está fechado, essa semana está fechado. Olha, alagou o posto, choveu, a gente está vivendo um monte de porcaria com essa história de mudança climática. Então, assim, então eu acho que são essas vias, mas é lógico que, como vocês colocaram no começo, né? E tem um amigo meu que diz, não, para problema complexo não existe resposta simples. A resposta vai Não, ser complexa. exatamente. Então, a gente Exato. está desafiada a pensar dentro disso, né? Não sei Sim. se o meu colega Leandro até quer também complementar nessa história aí que estamos envolvidos Uhum, nessas questões. E ele é Eu estava comunicador, né, preparado aqui, gente? eu estava preparado aqui para fazer uns comentários, assim, depois que da é, apresentação da Wanda. E acho que a comunicação ela tem vários níveis, assim, né? Existem mensagens que são para serem passadas no nível maior, no nível mais amplo, assim, né? Use camisinha, né? Então, todo mundo vai uhum, poder entender. O trabalho dessa informação se dá localmente, assim, com dialeto local, com as referências culturais locais, a forma de fazer isso, né? Então, são níveis diferentes. Assim, e também tem níveis diferentes de atuação da sociedade civil e dos governos, né? Os governos, por ter mais recursos, têm muito mais amplitude, assim. Então, 30 segundos no Jornal Nacional, por exemplo, estava R$ 500 mil. uhum. Você gastava um baita recurso para isso, mas em compensação atingia 70 e poucos por cento da população que estava com a TV ligada. Então, essa opção assim, de comunicação, vou gastar menos num tiro só e atingir, é feita. O que eu acho importante, já que o webinar é sobre a sociedade civil e a comunicação, é a gente destacar aqui que é importante que o governo ouça essas experiências da sociedade civil, que estão tão ricamente apresentadas aqui, né, e consiga replicar essa estratégia nas suas atuações de Uhum, comunicação. Assim. uhum, Lembrando que a área de AIDS, antes de virar DAT, né, ela era uma referência na comunicação assim, de AIDS, né, depois quando Pois incorporou é. hepatites virais, né, e ela foi se desmanchando assim, né, ao longo desse tempo. Então é preciso assim, que as campanhas elas reflitam esse conhecimento que está sendo discutido aqui, mas são níveis de atuação diferentes. Assim, eu adoraria ver as campanhas da Wanda no Brasil todo, por exemplo, sabe? Haja sim. recurso para poder fazer isso. A gente não consegue fazer, mas os conceitos que ela apresenta, as práticas, elas podem ser discutidas no âmbito de governo maior. Há uma promessa aí que com a volta da CNAS se volte a ter o GT de comunicação como a gente teve em outros tempos, assim, que discutia estratégias de campanha, discutia formatos e tudo. Então, a esperança de que isso volte e possa influenciar, talvez um pouco, nessa retomada, né, mais eficiente, mais eficaz da comunicação em saúde aí do DAT. Obrigado. É isso. Tem mais pergunta, Eri? Tem a pergunta aqui da Ariana, né, que eu estava até comentando, do Instituto Vida Nova, aqui de São Paulo, nossa companheira. Se a gente passaria para outro webinar, vou ler aqui, se vocês gostariam de responder também. Então, a Ariana coloca, boa tarde, devido à pandemia da Covid, aumentou muito o número de pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade nas ruas. A secretaria faz que tipo de intervenção para essa população? A priori, né, a gente aqui está aqui, somos segmento da sociedade civil,
eu não sei se numa outra oportunidade, no outro webinar, que está previsto, isso pode ser respondido, né? Eu acho que seria mais adequado, até para ter uma resposta adequada para a Uhum. Ariana, né? Agora, tem vários comentários que a gente poderia fazer uma leitura até para poder enriquecer aqui o debate. Eu vou ler aqui o primeiro, deixa aqui, do Marcos Busacos. Ele coloca: o risco de aquisição de tuberculose pelos profissionais da área de saúde em seu local de trabalho constitui assunto de grande interesse, especialmente na última década, o impacto desse problema. Jailton Lima coloca: muito importante essa ideia de que os estados e os municípios passem a se responsabilizarem pelo processo de comunicação, as informações repassadas conforme a realidade do seu território. Uma questão para ser Uhum. debatida, porque nem sempre é feito, né, uma comunicação, uma campanha municipal, estadual, sempre se conta só com a campanha nacional, né? Exato, se a gente levar em conta que os programas, na maioria das vezes, principalmente os municipais, nem sabem quanto tem de orçamento, né? Não, muitos não sabem quanto que tem de Então, orçamento específico para tuberculose, cai no fundão. E aí tem aqui mais uma pergunta, um comentário da Raquel Rushi. Parabéns pelo evento e muito obrigada pelas informações que sempre promovem em nós uma luz na ajuda da nossa luta diária no combate à tuberculose. Tudo bem. São eu estes acho que é isso, né? comentários. Esses comentários. Eu acho que a gente pode fazer mais uma rodada para os palestrantes, as palestrantes e o palestrante fazer, né, o Uma último última. recado aí. E aí a gente fecha, passa para a Juliana e a Juliana fecha para a gente, falando das próximas atividades do departamento e do CGTM para este mês de março, né? Vamos lá? Quer começar pelo Leandro, que foi o primeiro, né? Isso, Leandro, Jô, Wanda. Eu agradeço então a participação aqui, de poder estar debatendo com você sobre essa questão tão tangente, né, tão gritante que é a comunicação e saúde, né, principalmente nessa época que a gente vê que esse aspecto ele ainda está muito travado, né, não tem se desenvolvido do meio que a gente, da forma que a gente conhecia antes, e as informações ainda estão com difíceis acesso, então, agradeço a oportunidade, agradeço aos que participaram aqui, eu li alguns comentários também aqui no chat, né? Com certeza a gente ainda vai discutir muito, né, e a sociedade civil tem que continuar no seu trabalho de não só de desenvolvimento de ações de comunicação, onde o braço do Estado não alcança, mas também de pressão sobre esse Estado para que possa realmente voltar a comunicação para aquilo que realmente se quer, né? Muito obrigado a todos, boa tarde. Obrigado a você, Lê. Obrigada. Jô? Isso. Também eu queria agradecer, acho que a gente sempre tem muita vontade de ter esses espaços de troca, né? E, Uhum, uhum. e embora a troca presencial ela seja muito mais interessante, mas veja, é essa história que Veloso falou no começo, os prós e os contras, né, da comunicação. Veja, a gente tem 100 pessoas que certamente são de mais de 100 pessoas de lugares Mas, totalmente diferentes, ouvindo o que a gente está falando sobre a importância de se comunicar e comunicar sobre tuberculose, né? Porque acho que foi Wanda que colocou, e aí a gente ouve muito, e ainda tem tuberculose, né? a Então, gente ouve, assim, né? a gente ouve, a gente está aqui dizendo, gente, a gente precisa somar esforço e a gente precisa achar sempre, buscar sempre caminhos para a gente conseguir chegar cada vez mais a mais pessoas e com informações corretas, porque, como o Veloso falou também, a gente vive o inferno das mentiras, né, das fake news, e a gente também precisa passar por essa barreira aí e conseguir comunicar. Então, acho que também a gente precisa, também como os colegas falaram aqui, cada vez mais, acho que ter essa questão do nosso monitoramento sobre as políticas que o Estado tem que promover,
mas também da gente cobrar que também a gente seja fortalecida, porque nós somos aliados nessa luta. Então, Uhum. como a gente colocou, é muito massa ver a apresentação de Wanda, mas toda essa riqueza, ela pode estar do Oiapoque ao Chuí, né? E se o Estado não tem a perna para ir no território, fortalece a sociedade, porque a gente quer se Isso, fortalecer e chegar nesses lugares, né? Chegar nos Sim. lugares mais Uhum. onde só tem igreja, brincadeirinha. É, a gente precisa chegar nos lugares onde não tem nem a estrutura do Estado, mas a gente está lá, uhum, porque em muitos momentos somos nós por nós. Então, acho que exatamente. fortalecer a sociedade civil é muito importante, né? Fortalecer os comitês que vários de nós aqui constituem, né, em relação aos comitês estaduais de Uhum, enfrentamento à tuberculose. Então, são esses caminhos também, né, de uma comunicação no sentido da mobilização, né, porque a gente aprendeu isso e a gente, queiram ou não queiram os juízes, a gente vai continuar nessa, né? Então, exatamente. assim, obrigada demais por esse espaço. É muito bom sempre trocar com parceiros como vocês, né? Que são massa mesmo. Então, vamos Uhum. embora. Na luta. Bri- Obrigado, Obrigada, Ju. Ju. Wanda, Vandinha. Queria, então, agradecer o espaço, né, da gente, a possibilidade que o CGTM abre para a gente poder trazer um pouco dessas experiências das organizações da sociedade civil, me juntar aos colegas, dizendo que a gente reconhece todos os esforços do governo, mas a sociedade civil está resiliente e está voluntariamente nesse trabalho há muitos anos, Sim, né? sim. A gente não sabe até quando, infelizmente, porque a gente também precisa pagar boleto, né? Precisa Exato, exato. Exatamente, fazer, né? exatamente. Então, assim, acho que essa discussão é uma discussão que a gente já vem falando, né, por muito tempo, né? A gente só teve a resposta comunitária à AIDS que teve por conta de investimentos na sociedade civil, né, no trabalho da sociedade civil. Então, a gente conseguiu, de fato, fazer uma resposta comunitária. Entendo que no caso da tuberculose, a gente já deveria ter aprendido isso, né? E que a gente já poderia também estar caminhando um pouco nessa linha, com editais simplificados, editais que não precisassem de CNPJ especialmente, ou de organizações especialmente, mas de pessoas que queiram fazer, que possam fazer, assim como a cultura faz, né? A cultura faz Uhum, muitos editais com pessoas, né? É uma pessoa, é um artista, e a gente tem muitos ativistas fazendo muita coisa interessante. Então, acho que a gente também pode beber de outras fontes para pensar exato. formatos diferentes de financiamento do trabalho da sociedade civil, que não significa que a gente queira ocupar o espaço do Estado, muito pelo contrário, a gente quer Uhum, muito que o Estado faça a sua parte, mas a gente entende que a gente pode colaborar em determinadas medidas, né? Ferramentas, metodologias, ações, e que tem muita coisa interessante, muita coisa rica, muita coisa diferente, legal, que a gente pode espalhar aí para esse mundão todo, né? Uhum, Muita coisa uhum. boa. Então, assim, acho que a gente precisa enaltecer muito esse movimento da sociedade civil, que atua voluntariamente, tem um projeto, não tem tendo projeto, geralmente não tem projeto, né, para financiar nem, às vezes, nenhum material, e dizer o quanto que a gente está comprometido com a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. Não só para a gente estar bem no mapa, não, mas porque isso afeta muito a população vulnerabilizada. Então, acho que isso é fundamental, né? A gente elevar o nível de saúde da população mais vulnerabilizada e possibilitar que as pessoas vivam sem doenças é muito mais fundamental do que a gente sair desse mapa.
né? É Pois é. focar na pessoa, é olhar para a pessoa. Então, acho que a gente continua aí nessa luta. Agradeço muito a possibilidade da gente trocar também, né? Essas experiências, porque a gente vai se... Acho que nesses espaços, assim, a gente também se retroalimenta, né? Então, acho que dá um outro gás para a gente voltar a sentar no computador, trabalhar, ir para a comunidade, né? Entender que tem um monte de gente aí fazendo um pouquinho, cada um num lugar. Obrigada, gente. Obrigada, Wanda. Obrigado você, Wanda. Enfim, a gente já vai terminando, né, Eri? Mas agradecer, né, as convidadas e o convidado que falou, Leandro, que trouxe, né, esse pouco, né, o movimento da tuberculose no Brasil e os desafios de comunicação que foram sendo adquiridos e construídos, e estratégias até os dias atuais. A Jo, que traz essa experiência, essa proposta de nova experiência tecnológica que a gente vai utilizar como modelo aqui em alguns estados. Vamos ver como é que a gente vai lidar com isso, como é que isso vai acontecer, vamos acompanhar, né, de perto, mas todos juntos e juntos, no sentido de construir mesmo, né, para, enfim, e participar, né, construir juntos, participar e construir juntos, né, juntos para a gente ver que se a gente consegue desbravar alguns desafios, né? E toda essa experiência do SEDAPS que a Wanda traz, que eu não preciso nem dizer, né? E com a minha amiga Eri, obrigado por ter compartilhado aqui essa moderação, né? Obrigado mesmo, acho que foi muito gostosa essa tarde, né? E agradecer também todo mundo que ficou ouvindo até, a gente teve horas que a gente estava com 147 pessoas linkadas, né, vendo a gente, agora baixou um pouquinho, porque as pessoas já vão saindo, mas a gente manteve uma média aí de 130 pessoas, o que é bastante, né? Eu gostei muito, Muito né? bom. Obrigado. E é isso. Passo para a Eri fazer as considerações e a gente passa para a Juliana fechar. Eu também quero agradecer essa oportunidade, né, desse espaço de debate, agradecer a CGTM, o esforço que tem feito para abrir mais, né, esses espaços, que eu acho realmente que a sociedade civil tem que ocupar esse espaço para essa discussão, para esse debate, para se qualificar, né, no seu discurso, na sua formação, no seu conhecimento. Eu acho que foi realmente uma troca rica, né, uma troca com muitas reflexões, e aí fica claro, né, o que vocês trazem, Jô, Leandro, Wanda e Veloso, assim, a importância, na verdade, a urgência, né, da gente ouvir essas vozes que muitas vezes silenciadas, ou então não, a escuta não chegou ainda, né, das vozes da sociedade civil por tantas experiências, né, de fazer da sociedade civil um protagonista, de fazer as pessoas afetadas pela doença, pela tuberculose, pela co-infecção TB-HIV, serem os protagonistas, né? Então, eu acho que foi muito importante essa conversa, esse debate, esse bate-papo hoje, muito gostoso, e agradecer a todos, né? A todos os ouvintes que ficaram até agora, e a todos vocês. Obrigada. Então, pessoal, aqui só para a gente ir finalizando, né? Acho que foi uma tarde de um debate muito rico, né? Com discussões que se complementam e que trazem realmente reflexões que a gente precisa ir avançando, né? Olhando para a nossa história e pensando no que é que a gente quer para o hoje, né? Que o futuro é sempre o que a gente vai vivenciando aos poucos. Eu gostaria inicialmente, né, de agradecer a contribuição e a disponibilidade dos nossos palestrantes de estarem participando do evento mais uma vez da Wanda, a Jo, o Leandro. Agradecer também, né, a contribuição por ter conduzido esse debate muito bem, o José Carlos Veloso, a Eri, então, muito ouvindo essas discussões. Agradecer também a toda a equipe que fica de apoio aqui, né? A Rebeca na nossa coordenação, o pessoal aqui da equipe de apoio do departamento para poder a gente estar fazendo essa transmissão. Queria só fazer um esclarecimento, né? Porque para as pessoas que estão ainda nos acompanhando, nós não fazemos lista de presença, mas fica para aquelas pessoas que conseguiram acessar através do site webinar.aids.gov.br, fica disponível a declaração de participação. A partir de amanhã, vocês podem acessar o site, clicar numa parte lá da tela que aparece eventos anteriores e baixar a declaração de participação desse evento. Eu falei no início, né, que esse foi o primeiro webinar
E vamos ter outros ainda durante esse mês de março e abril. Então, só para poder a gente estar aproveitando o momento e o espaço para estar divulgando os conteúdos dos próximos webinários. Então, no dia 26 de março, o tema será Sem Prevenção Não Há Solução, Avanços e Desafios para a Vigilância e Tratamento da Infecção Latente, né, pelo Mycobacterium tuberculose no Brasil. Então, um tema que também algumas vezes as pessoas, né, foram nos questionando no chat. No dia 2 de abril, o tema será Desafios para controlar a tuberculose em prisões. Pensar em prevenção é possível, então, para a gente discutir um pouco desse mecanismo de prevenção da tuberculose, né, que algumas pessoas também não conhecem, que a tuberculose tem prevenção. E o último webinar, no dia 11 de abril, Ferramentas para o alcance das metas por um Brasil livre da tuberculose. Conheça mais sobre alguns instrumentos, né, que têm sido utilizados para poder estar fazendo o monitoramento dessas metas. No mais, para a gente encerrar, é agradecer mesmo a participação e a colaboração de todas as pessoas que estiveram envolvidas aqui com esse evento, e a gente aguarda vocês nos nossos próximos webinários, tá bom? As Muito pessoas obrigada estão a todos, perguntando boa se vai ficar tarde. gravado no canal do YouTube. Fica, né? É só acessar o canal, né, Fica. Juliana? Acesse Perfeito. o canal, só que demora um pouquinho ainda para poder ficar disponível essa Sim, sim, gravação, tá? Mas sim, claro. fica disponível bem como as apresentações, tá bom, pessoal? Tá Também ok. só clicando lá no site webinar em eventos também ficam as apresentações. Mas é Joia. agradecer e boa tarde a todos e todas. Obrigado. Tchau, 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 gente. gente. tchau, Foi um Tchau. prazer. Obrigada. Tchau, tchau. Prazer. Obrigado, meninas. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Juliana. Boa tarde. Obrigado. Tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada aí, Ju e Rebeca. Wanda, Obrigada. Tchau. Wanda, deixa eu aproveitar que você está aqui. É sobre a nossa publicação, tá? Mas eu vi lá que você respondeu. É só a questão mesmo dos... Eu vi que pelas imagens não, a gente consegue utilizar, mas eles cortam depois. Os termos a gente precisa, né, para os depoimentos, para poder a gente poder manter. A gente está conseguindo, Ju. A única Ótimo. questão é que tem gente assim que tem uma assinatura escaneada e queria que a gente colasse lá no documento. Eu falei, gente, não dá certo, não pode, o Ministério não vai aceitar. E aí, o que a gente está fazendo com eles? Pedindo para entrar na conta do GovBR e fazer aquela assinatura mais oficial. Pode cortar. Tá bom. Pode ser aquela, não pode, Ju? Porque aquela vale para tudo, Pode, né? sim. Então tá. Isso, Aí a gente pode. preencheu lá em cima o dado de todo mundo, que são só 3, e a gente está ajudando para eles entrarem no GovBR para ficar naquela assinatura. Ótimo, tá bom. Tá bom? Tá bom, Eu vou te Wanda. mandar no prazo combinado, pode ficar tranquila. Tá ok, então. Obrigada. Bom, obrigada aí. Obrigada, Tchau, menina. tchau. Bom trabalho.